Que Jesus nos abençoe, nos oriente, que nos intua para que o nosso falar seja de acordo com os ensinamentos sempre do Cristo e orientados também pela espiritualidade amiga, para que o nosso falar não seja falar de opiniões, porque segundo Leonardo Boff, quando nós falamos, é só um ponto de vista, né? E um ponto de vista olhado só de um ponto. Então, a gente não tem aquele olhar, né, de todos os ângulos para falar com eficiência. Nós ainda não temos esse olhar, este conhecimento. Então, vamos trazer aqui as citações de Jesus, da espiritualidade, de Kardec, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre família. Eu vou começar com uma pergunta. Nós acreditamos, né, na família dos comerciais de televisão, aqueles de margarina, onde todo mundo levanta feliz, todo mundo satisfeito, cooperativos, cada um fazendo a sua parte. Nós ainda acreditamos nisso, nós espíritas? Ou a gente já sabe que a família é um grande desafio, né? Onde é preciso lutar diariamente para vencer todos os desafios. E é tão interessante isso, que no casamento na Igreja Católica tem um juramento. A maioria de nós casamos na Igreja Católica, né? Principalmente quem não nasceu na doutrina espírita. Então, a gente faz um juramento. E eu até escrevi aqui o juramento, né? Tem muito tempo que eu fiz esse juramento. Tive que anotar aqui, né? Então, esse juramento, né, ele fala o seguinte: se compromete a ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, e daí por diante, né? E a gente promete, todo satisfeito, né? Cada um faz um compromisso com o outro de suportar não no sentido pejorativo, né? Mas de dar suporte ao outro durante as adversidades. E aí, já começou a primeira mentira, não é? Porque nós não nos preparamos. Mas não é também uma dificuldade da igreja, porque tinha o curso de noiva. Hoje, acho que ainda tem ainda, né? Tem uma preparação, não tem? Nós vamos lá, nós nos preparamos, a gente tem toda uma oportunidade de conhecer e faz aquele juramento. Esse juramento, para nós espíritas, nós fizemos no plano espiritual. Esse juramento foi o compromisso que nós fizemos no plano espiritual quando nós traçamos o nosso plano reencarnatório. Aí nós juramos 2 vezes, né? Compromisso, fizemos um compromisso, assinamos lá o nosso plano reencarnatório, viemos para cá, depois a gente vai para a igreja, ainda faz ali, ainda fala, estou jurando perante Deus, a igreja, não é assim? Mais ou menos desse jeito? Perante os homens, Deus e a igreja, não é? E, gente, é tão importante esse juramento que tem testemunha. Todo mundo teve padrinho aqui? Quem casou na igreja? Né? E tem gente que tem, assim, 1 dúzia de testemunhos, né? Eu acho que eu fiquei com medo, só levei 2. Né? Só 2 testemunhas estava bom. Por quê? Por que é necessário essas testemunhas? Olha, nós não paramos para perceber a importância desse compromisso. E quando a gente vai viver sozinho, junto com outra pessoa que teve uma criação totalmente diferente da nossa, aí começa a nossa história.
E a nossa história, nós podemos dizer, tem um filósofo, Piero, não lembro o sobrenome dele, italiano, que ele escreveu o seguinte: a vida é o resultado dos nossos relacionamentos. Temos que aprender a deixar o eu um pouco de lado para conviver com mais generosidade, mais consideração, mais delicadeza. Então, a nossa vida é o resultado dos nossos relacionamentos. E os nossos relacionamentos em família começam enquanto eu sou como filha, como filho, como que eu me relaciono com meu pai, com minha mãe. Eu trago esse relacionamento para minha outra família. Eu venho com toda essa bagagem para outra família. De sorte que eu também vim para aquela família como filha, com toda a minha bagagem espiritual, que eu trouxe de onde? Do plano espiritual, das minhas outras experiências. E a gente, como a gente tem estudado aqui no Livro dos Espíritos, traz umas ideias inatas, né? Umas lembranças que nós trazemos. A gente olha para um irmão e fala, opa, esse é meu amigo mesmo. Olha para o outro e fala, o que ele está fazendo aqui, né? E a gente vai tendo essas intuições, essas pequenas lembranças de outras reminiscências. Então, essa família veio, né, nós viemos nesse processo de família para aprender a conviver. Qual que é o sentido de viver em família? Antes da gente passar para as orientações de Kardec, de Jesus, a gente vai, aliás, já começa com Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na questão 913, Kardec pergunta assim, dentre os vícios, qual o que se pode considerar mais radical? Alguém lembra? Dentre os nossos vícios, qual o que se pode considerar mais radical? E os espíritos respondem, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, nossa vida, os nossos movimentos, nossas ações, as nossas maiores dificuldades, quando nós vamos observar, quando nós vamos fazer uma análise verdadeira, nós nos percebemos egoístas. Aí, na pergunta 775, Kardec fala o seguinte, pergunta para os espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Uma recrudescência, ou seja, um aumento do egoísmo. A importância da família é para nós trabalharmos juntos, desenvolvermos os nossos potenciais juntos, caminharmos juntos e deixarmos a parte esse egoísmo. O egoísmo é o ego que está adoecido. É curar esse ego. É como o Piero fala aqui para a gente. Temos que deixar o eu um pouco de lado para conviver. O que significa conviver? Viver com. A gente vive com alguém. Se eu convivo, eu estou vivendo com alguém, né? Para conviver com mais generosidade, mais consideração, mais delicadeza. Então, a família, ela é necessária porque nós precisamos aprender a conviver em sociedade. E começa-se do núcleo, ali,
um pequenininho, né? Um pequeno grupo que vai expandindo para a sociedade. E foi assim que nós começamos a existência, de pequenos núcleos, pequenas comunidades, até a evolução, processando ali, até que nós tivéssemos condições de vivermos em sociedade. Porque quando a gente vai analisar o Evangelho de Jesus, qual que é a mensagem principal de Jesus? Não é a fraternidade? E o que significa ser fraterno? Frater vem do latim irmão, irmandade. Então, quando nós falamos de fraternidade, é para que nós sejamos todos irmãos. E Jesus, ele vem trazer isso para a gente. Tem uma passagem, quando Jesus está, né, reunido ali com várias pessoas, e chega Maria, e fala aqui que chegou Maria e os irmãos de Jesus. E queriam que ele fosse lá fora, que precisava falar com ele. Aí Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pois todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É muito interessante, porque Pastorino, na Sabedoria do Evangelho 2, ele vem fazer um estudo sobre esses irmãos de Jesus. Naquela época, os primos, as pessoas que conviviam juntas, eles eram chamados de irmãos. Então, ninguém tem certeza, não consegue comprovar, porque não se fala em lugar nenhum que Maria teve filhos, e nem que isso não importa e nem tira grandeza, gente. É só um estudo de algumas informações da doutrina do Pastorino, um grande estudioso espírita, e ele vem trazer essa informação para a gente, que os primos de Jesus eram considerados irmãos. Então, quando chegavam os primos de Jesus, eles falavam: seus irmãos estão aí. Olha que bacana. Era uma irmandade. Eles gostavam muito de Jesus. No livro Boa Nova, de Chico Xavier e Humberto de Campos, Humberto fala que Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu, e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afetividades. Está lá no livro Boa Nova. E Pastorino, ele vai citar várias passagens sobre isso, não nos apegando nisso, se Maria teve filhos, se Jesus teve irmão, que isso não importa para a gente. O que importa era como era considerado essa fraternidade entre a parentela, entre aqueles que gostavam, que se gostavam. André Luiz, ele fala: trate os seus parentes, trate a sua família assim como você trata os seus parentes. Fala: peraí, só se for os parentes que a gente gosta, né? Todo mundo gosta de todos os parentes da mesma forma? Né? Então, nós precisamos entender também que todos que estão na nossa parentela, que todos que estão ali junto conosco, são necessários para a nossa evolução. Então, quando Kardec explica aqui sobre essa passagem, que quando Jesus fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele não está fazendo nenhuma discriminação à família, ele não está jogando de lado a mãe, muito pelo contrário. Jesus, na cruz, o que ele fez? Ele entrega Maria para João. E também é mais uma das considerações que Pastorino fala, que se Maria tivesse filho, ele não poderia entregar Maria para os cuidados de João, né? Os outros filhos seriam
iriam cuidar dela. Ele entrega a Maria aos cuidados de João e fala para João cuidar de Maria, né, como se fosse a própria mãe. E assim ele o faz até a morte dela. Um zelo por Maria. Tem algumas referências aqui que a gente vai trazer, que Kardec, lá no SOS Família, Joana de Ângeles, a família tem suas próprias leis que consubstanciam as regras do bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético, recíproco entre seus membros, favorável à perfeita harmonia que deve vigir sob o mesmo teto em que se agasalham os que se consorciam. Então, nós vamos ter regras de comportamento. E essas regras de comportamento dentro da família é que nos preparam para essa família universal. Aqui Jesus já estava preparado como espírito perfeito, como espírito puro, e quando a gente fala perfeito, dentro da perfectibilidade possível para um espírito, ele já era aquele que não estava mais ligado a esse amor como a gente concebe aqui no planeta Terra. Esse apego à família, ele é dos planetas, né, primitivos, dos planetas de provas e expiações, onde a matéria ainda impera. Então, é meu marido, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, não é assim? Tudo é nosso, e nós não queremos, às vezes, dividir a nossa mãe, nem com os nossos irmãos. Não tem filhos que são tão ciumentos que não gostam de dividir? E também não estou falando para dividir marido nem esposa, não, né? Nós podemos dividir no sentido da pessoa ser útil, né? De poder ter alguma utilidade na sociedade. Principalmente que no Brasil é proibida a bigamia, né, gente? E no casamento isso não é necessário. Aí ele fala, o Kardec, lá no Evangelho, vai falando, os laços do sangue não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, nós espíritas, nós já sabemos que nós temos uma estrutura, né, já montada, né, que Deus, a partir da nossa criação, como princípio inteligente, o nosso projeto é chegar à perfeição, é retornar a Deus, retornar às suas mãos mais perfeitos, com todo o conhecimento que o mundo possa nos oferecer. Então, para isso, nós vamos ter que passar pelos reinos que nós já estudamos aqui, e na parte hominal, na parte do reino animal, a gente já começa a conviver em família. E é tão bonito isso, que nós vamos ver em alguns animais um carinho, às vezes, até maior do que a gente vê em alguns seres humanos. Essa relação familiar, de amor, de mãe, de pai, desse zelo, porque nós vamos ser co-criadores, mães e pais, co-criadores, ajudando a Deus nesse desenvolvimento do ser, trazendo para o mundo, né, material essa experiência de ser mãe, de ser pai e desse desenvolvimento. No livro Nosso Lar, Dona Laura, para quem não é espírita, pode achar, às vezes, algumas informações meio machistas, né? Mas o espírita, ele sabe que ora ele vem como mulher e ora vem como homem. Então, nós não podemos ter preconceitos, porque ora nós vamos vir para aprender a razão
e ora nós vamos vir para aprender a sensibilidade. Quando nós não temos esse conhecimento, a gente acha estranho algumas informações, né? Mas Dona Laura, ela fala que o nosso desenvolvimento é um ângulo reto. Então, aqui está no vértice, aqui no vertical, é o feminino. E no horizontal é o masculino, a razão e a sensibilidade. E aqui, nesse ângulo reto, é o lar, para a gente poder desenvolver isso. Então, ora eu venho como mulher para desenvolver essa sensibilidade, esse amor. Ora eu venho com as características masculinas para eu desenvolver esse equilíbrio, a razão, esta segurança. E é difícil para a gente entender se a gente não estudar bem a doutrina espírita, porque a gente vai achar a Dona Laura super machista, né? Ela manda a gente cuidar mesmo da família, vai para a cozinha, vai cuidar dos seus filhos, né? Ela chama a atenção da mulher, e se a gente não tivesse conhecimento que nós revezamos aqui para esse aprendizado, porque se nós tivéssemos só uma vida, a gente não teria um equilíbrio de sensibilidade e da razão, essas duas asas necessárias para o nosso desenvolvimento. E nós precisamos ter esse conhecimento, nós espíritas precisamos estudar. Outra coisa que ela traz para a gente, né? Primeiro, uma informação sobre família, né? O Emmanuel, ele traz para a gente que, no sentido restrito, a família é uma organização social constituída por pessoas que possuem laços consanguíneos. No sentido amplo, aí ele já vai pensando mais no sentido de família explicado por Jesus, como que Jesus considerava, né, a família. No sentido amplo, abrange o conjunto de pessoas unidas por convicções ou interesses, independentemente das existências de ligações ancestrais. Em qualquer situação, porém, a constituição da família traz a noção da existência de algo comum entre os elementos que a constituem. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, que é a família. E ele ainda fala, arraigado nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos. Todos nós percebemos essas dificuldades nas nossas famílias. Seja como cônjuge, como os filhos, como os irmãos, como primos, né? Esses mais próximos, a gente vai percebendo essa diversidade de elevação, né? E é nesse momento, é essa oportunidade que nós temos de aprendermos. Aí ele continua, amigos e inimigos para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Se a gente tem um inimigo, né, alguém que a gente não goste, e ele mora longe, qual que vai ser a diferença? A gente vai continuar morando mais longe ainda, a gente vai mudar para mais longe, até para a gente nem encontrar, não é verdade? Como que eu vou reconciliar com esse amigo se ele não está perto de mim? Com esse inimigo, aliás, né? Como que eu vou reconciliar com alguém com ele longe? Então, o modo mais fácil, né, mais fácil não é, é muito difícil, né?
mais eficaz é que esses espíritos se unem como família para desenvolverem o amor, para aprenderem a amar. Kardec fala que tudo, né, o ser humano, ele vai aprendendo, ele vai criando hábitos e, através dos hábitos, ele vai fazendo as suas conquistas de aprendizado, inclusive o amor. Nós nascemos simples e ignorantes, isso nós já sabemos. Nós desenvolvemos o amor. Até hoje a gente aprendeu mais a odiar do que a amar. Mas nós já estamos desenvolvendo isso. Quando a gente vem aqui e se propõe numa sexta-feira, né, escutar a Jacira, ficar aqui até 9 horas, a gente já está desenvolvendo esse amor. E mais do que um amor fraternal, um amor universal. Porque devo ter algum parente aqui, mas não parente de sangue, né? Esse carinho que as pessoas têm de ouvir alguém, vai desenvolvendo, nós vamos trazendo, nós vamos aprendendo juntos a como conviver. Então, Emmanuel continua. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar envolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral. Então, cada vez mais que nós vamos evoluindo, nós vamos abrindo o nosso leque de convivência. Então, primeiro eu fico restrito no meu clã familiar. Então, aqui ninguém interfere, é só os meus. Numa próxima oportunidade, uma evolução, daí 100, 200 anos, eu já consigo reencarnar e conviver com um bairro. Né? Depois eu consigo conviver numa cidade. E eu consigo ampliar esse meu relacionamento, principalmente vibrando por mais pessoas. E eu vou criando um sentimento de fraternidade. E vou aprendendo a olhar o meu irmão como alguém que começou comigo, lá no princípio inteligente, sabe? Lá no princípio, quando eu ainda nem era um espírito, eu era uma essência espiritual. E todos nós estamos a caminho. Emmanuel continua. Temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Nós temos que começar em casa a convivência para a gente expandir para fora. Nós somos resultado dos nossos relacionamentos. Então, quando nós conseguimos ver fora, né, na sociedade, certas atitudes, e a gente assusta muito, como a gente percebe uma sociedade ainda doente, com certos vícios terríveis. Onde a gente começa com esses vícios? Onde tudo se inicia? Dentro do lar. Para que nós possamos ser pessoas melhores, para que a gente tenha governantes melhores, nós temos que educar a nossa família. A educação começa dentro do lar. Eu tenho que criar filhos para o futuro. Quais filhos que eu vou deixar para esse mundo? Eu estou preparando meus filhos para a próxima geração, para eles poderem ter condições de criarem a outra geração, porque eu tenho que preparar a terra para eu retornar. Como que eu quero retornar aqui na terra? Então, se eu desencarnasse hoje, voltaria mais ou menos daqui uns 100 anos, que é uma média lá no plano espiritual de 80 anos.
Cada caso é um caso, nós estamos falando de média. Daqui a 100 anos, o que nós deixamos aqui? Quais construções familiares, quais informações que nós deixamos aqui, qual preparação que nós fizemos para a gente poder retornar? Nós podemos ir embora tranquilos, gente? Qual que é a criação que nós estamos dando para o nosso filho, a educação que nós estamos dando para os nossos filhos? Não estou falando de educação na escola, não. Educação no lar. Como nós estamos preparando os nossos filhos para assumir esse planeta de provas e expiações, já, né, tendendo para iniciar um processo de regeneração. A importância de viver em família, porque no planeta de regeneração, onde o bem, ele supera o mal. Onde nós vamos ter bons espíritos, aqueles que a maior vontade deles é de fazer o bem. E nós preparamos os nossos filhos para eles prepararem os nossos netos, para a gente poder retornar aqui e ter uma oportunidade de evoluir mais rápido. E nós somos herdeiros de nós mesmos, não é assim? Os espíritos falam que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, o que eu plantei há uns 200 anos atrás, eu estou colhendo hoje. Né? A gente fala 200, mas a gente não sabe o que a gente fez, quantos anos a gente ficou na erraticidade. A gente está falando pela média, né? O que eu plantei, eu estou colhendo hoje. A importância da família, né? Então, quando Jesus fala quem são meus pais, quem é meu pai, quem é minha mãe, né? O pai dele já tinha morrido, né, gente? José já tinha ido embora. Então, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos? E a gente pode falar, quem é meu pai? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Todos aqueles que estão no caminho do bem. Porque Jesus vem ensinar para a gente a fraternidade. Então, lá em Romanos, o apóstolo Paulo ele vai trazer uma frase muito interessante, que fala, se alguém não cuida dos seus, e sobretudo da própria casa, renegou a fé e é pior do que um incrédulo. Se nós não conseguimos cuidar dos nossos, principalmente os da nossa casa, como que a gente vai cuidar de alguém? Então, ele vai trazer para a gente esse foco familiar, né, consanguíneo quanto espiritual, constituída pelos laços da fraternidade. Contudo, independentemente de como o grupo familiar está organizado, deve ser considerado uma parte, uma célula da família universal. Então, o meu lar é uma célula da família universal. E quem que é o responsável pela família universal? O nosso Criador. E nós, ali naquela célula, nós estamos preparando para voltar até Ele, né? E Paulo fala também lá em Romanos, que nenhum de nós vive para si. Nós precisamos viver em comunidade para aprendermos. Se nós vivêssemos sozinhos, o que ia adiantar? Né? Eu ia aprender o quê? Sozinha. Já é difícil a gente aprender com o outro por causa do nosso orgulho e da nossa vaidade. Imaginemos nós sozinhos. Não íamos aprender nada, né? Então, ele continua falando que laços sociais são necessários ao progresso. E os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, dessa forma, que os homens aprendessem
a amar-se como irmãos. Então, Kardec pergunta se esses laços de famílias, né, se a reencarnação, aliás, desculpa, ele não quebraria esse laço de família. Não, ele aumenta. Porque, na verdade, ele fala que as pessoas que não têm um vínculo espiritual conosco, não têm a simpatia, é uma parentela. A família já é aquela que consegue ter um laço espiritual, que já tem os mesmos propósitos. A gente consegue perceber em algumas famílias, alguns indivíduos que eles mesmo falam, né? Eu não pertenço a essa família. Eles têm mais afinidade com outros clãs, né? Com outras famílias, do que com a própria família. Eles se consideram mais irmãos de outras famílias do que da própria família. E isso é supernatural. Essa necessidade de estar naquele ambiente é para que eles aprendam alguma coisa, principalmente a se libertar, né, do egoísmo, que é o que nos prende na maioria das vezes. Quando nós vamos falar em família, a gente tem sempre que lembrar, por isso que a gente, enquanto está estudando o Livro dos Espíritos, a gente dá uma lista de bibliografia para vocês, né? É bom que a gente estude para a gente entender. Lá no livro Missionários da Luz, no capítulo que fala sobre a reencarnação de Segismundo, o André Luiz, ele vai fazer um curso para ajudar na reencarnação de Segismundo, porque ele não entende nada de reencarnação espiritual. Então, ele vai lá para esse departamento e ele encontra com uma mulher. E essa mulher, na Terra, ela veio com o marido já era um espírito muito bom, já tinha muita elevação espiritual, e ela, quando recebe os seus rebentos, os meninos fofinhos, né? Porque quando chega aqui, ninguém lembra que é espírito, e nós somos espíritos, né? E a gente esquece dessa parte. Ela não educa de acordo com o compromisso, aquele juramento, né? O marido queria educar os filhos, ser mais rígido, dar disciplina, que é o que a família, o que o pai e a mãe devem fazer, e ela não consegue. Ela deixa os filhos fazerem o que quer. Dessa forma, o que acontece com os meninos, os bebês dela, né? Cresceram e foram para o mundo do crime, da devassidão. O marido retorna à parte espiritual, ela retorna e os filhos vão para lugares tenebrosos. Ela, no plano espiritual, que achava que não tinha feito nada de errado, apesar de ser uma pessoa boa, teve que conviver, né, com a consciência de ter estragado os filhos e ver os filhos não se reabilitando, não conseguiram tirar os filhos lá do umbral, do lugar onde que eles estavam, que é um umbral muito pesado. O que ela precisou fazer? Para ela resgatar essas crianças, esses filhos, ela vai reencarnar novamente com o mesmo marido. Só que tem um detalhe aí que dá um medo danado na gente. Ela conta para André Luiz que ela vai reencarnar com o marido, vai receber esses 3 filhos, 2 deles, pelo estado que eles estão, vão ser deficientes mentais. Vai ter uma filha deficiente também, mas essa filha vai ter uma deficiência menos grave e é ela que vai ajudar a criar, porque o marido só vai vir para ser o provedor ali dos filhos, para ajudar na constituição da família e vai voltar para o plano espiritual. A dívida era dela. A responsabilidade de criar esses 3 filhos e tentar colocar os filhos novamente no caminho.
Então, aí nós temos uma família que, aparentemente, sem a doutrina espírita, nós não conseguimos explicar, mas um resgate doloroso. Mas a mãe vai ser necessário para que a mãe resolva a questão dela, porque ela foi responsável por isso, e ajudar esses espíritos a se reabilitarem. Em compensação, nós vamos ter uma mãe que fez todo o possível, que é a mãe de André Luiz. Ela está com a consciência tranquila, né? Já está, né, numa situação bem elevada, mas ela vem buscar esse marido difícil, que está lá no umbral, com as amantes dele que ele teve na terra, e ela vai casar com ele novamente e receber como filhas, às vezes amantes do marido. Aí eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra, o Haroldo Dutra fala assim, coitado desse pai, com essas meninas na adolescência, né? Aí a gente vê tanto pai sofrendo, tanta mãe sofrendo com os adolescentes, né? E às vezes a gente nem imagina o que nós fizemos ou o que eles fizeram. Bom que existe o esquecimento, né? Porque senão Dona Laura também ia ficar difícil para ela, né? Então, olha que mulher maravilhosa, resignação. Então, uma família, nós vamos ter oportunidade de evolução, de reparação, de perdão. E já que a gente sabe tudo isso, olhando para a nossa família, olhando para a nossa parentela, quais as oportunidades que nos surgem de aprendizado? O que nós podemos fazer a partir de agora para valorizar essa oportunidade que nós temos nesse núcleo familiar? De começar a olhar o marido com mais carinho, a esposa, os filhos, não abrir tanto a mão para os filhos. Nós podemos corrigir nossos filhos, mas com firmeza. Então, às vezes a gente precisa ser firme, mas nós podemos ser educados, né? A gente estabelece, filho, coloca o lixo para fora, é sua obrigação. Ah, não, mãe, não, filho, eu estou pedindo por favor, porque eu sou educada, né? Mas é a sua obrigação, você vai colocar sim. Primeiro que a gente impõe uma disciplina, mas ensina também para o filho a ser educado quando cobrar alguma coisa. Nós vamos estabelecendo limites dentro de casa para que ele aceite o limite fora de casa. Para que ele também aprenda a ser um bom pai, para que ele perceba a importância da gente disciplinar. E para a harmonia da família, os pais têm que se evangelizarem. Se nós não nos evangelizarmos, o que vai ser das nossas crianças? Os pais querem evangelizar os filhos, mas não querem ser evangelizados. Não, vou deixar meu filho lá na evangelização, vou dar uma voltinha para descansar, e os filhos ficam na evangelização. Não. Os pais precisam acompanhar o processo de evangelização dos filhos. É os filhos na evangelização e os pais se evangelizando aqui com os estudos que tem nas casas espíritas, né, os módulos, as palestras, o estudo do Livro dos Espíritos, porque eles vão estar estudando lá e eles vão querer saber a nossa opinião. E o Evangelho no lar. A proteção dentro de casa, ela é feita através da oração. Lá no livro Mensageiros, estou dando toda dica de obra boa para a gente estudar, hein, gente? Lá no livro dos Mensageiros, tem uma... Se eu errei o livro, vocês vão ter que ler a obra toda para descobrir, tá, gente? O André Luiz vem para poder resolver algumas questões, né, nos centros espíritas, e tem uma família, a mãe, a irmã e o filho.
ela vem, eles estão no centro espírita, e quando eles saem do centro espírita, eles já começam com as conversas desnecessárias. Sabe quando a gente vem, faz tudo direitinho no centro espírita e começam as conversas desnecessárias quando a gente vai embora? É desse jeito. Só que tinham ficado alguns amigos espirituais que obsediavam, né? A gente fala amigos porque eles é que nos dão a oportunidade de melhorarmos. Então, eles vão para o centro espírita, fazem a tarefa deles e eram tarefeiros. E, no retorno, os espíritos vão aproximando deles. E, à medida que eles vão fazendo as conversas desnecessárias, aí a obsessão continua, os espíritos conseguem ficar junto deles. Só que esse rapaz, quando ele chega na casa dele, que ele abre a porta, e os espíritos iam fazer um trabalho nessa casa com esse rapaz. Quando ele abre a porta, quem estava acompanhando não entra dentro de casa. Aí, o instrutor fala que ele não consegue entrar dentro de casa porque a esposa imantava a casa com a oração. Mesmo ele tendo algumas dificuldades, principalmente na área sexual, ele era protegido dentro de casa, não por mérito dele, por mérito da esposa, que ela sempre estava em oração, e ele conseguia receber ajuda através dela, da oração. Ela era um espírito, lógico, bem mais elevado, estava sempre em oração, em sintonia com os bons espíritos, e ela conseguia, né, seguir o plano dela de evolução e de ajudar o marido também nesse propósito, né, e fazendo o culto do Evangelho no lar. Nós precisamos criar esse hábito. Sem a oração, nós não temos como melhorar. Oportunidade de reconciliação, nós já falamos, de quando nós temos desafetos e nós recebemos como filhos, o que acontece? Quando a gente olha aquela carinha, né? Quando a gente pode ter sentido a dor que for, coloca aquele menininho na mão, e pode ser até feio, né? Que a gente acha uma gracinha, não é? Todo mundo fala que menino feio, mas a gente não acha, né? Acha aquela coisa mais linda, delicada, e a gente começa a se desdobrar no cuidado, no zelo. Olha que forma maravilhosa, desenvolvida pelo Criador, para a gente aprender a amar. E às vezes está ali alguém que nos feriu. E nessa lição do Segismundo, né, lá do livro Missionários da Luz, é um exemplo disso, porque Segismundo tinha matado quem ia recebê-lo como pai. E a dificuldade maior é que quando ele saía do corpo e encontrava com Segismundo, ele ficava apavorado, porque ele lembrava que ele tinha a impressão que era um perseguidor, que era alguém do mal, porque ele tinha uma reminiscência do que tinha acontecido com ele. Então, meus irmãos, a oração, o perdão, né? E a gente vai lembrar da caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Finalizando, eu queria trazer para vocês um poema de Cassimiro Cunha, Cartas às Famílias. É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio trigrino em tesouros do amor puro. Eis aí, porque não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente,
recolhe-os no teu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo ensino em substância é a paz do lar terrestre, depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa o instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana efetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixes dos teus, seja em qualquer confidência. Muitas vezes nos desabafos há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não pode dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças? Isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e que nós possamos, junto com a nossa família, aprendermos a amar.